Quando a gente estuda nutrição, a gente aprende sobre as necessidades e as recomendações dietéticas para humanos, certo? E eu falei um pouco disso quando eu expliquei para vocês sobre os macronutrientes e os micronutrientes, que foi uma das primeiras lives do início desse ano, se eu não me engano. Finalzinho de janeiro eu falei sobre isso. Então, sobre as nossas necessidades de macro e de micronutrientes. Que o quê? Isso tudo, na verdade, foi estudado, né? Foi visto com base em saúde, doença populacional, porém baseado numa estratégia alimentar que é baseada na pirâmide alimentar. Ou seja, de macronutrientes carrega muito mais carboidratos, menos proteínas e muito menos gorduras. É a tal da dieta do medo da gordura, em que você come o tempo todo. E para esse tipo de dieta, existe uma grande necessidade de a gente fazer toda uma recomposição, todo o ajuste de nutrientes. Não quer dizer que para outras não existe essa necessidade, mas é que as necessidades que são as diretivas que todo nutricionista utiliza hoje em dia, ou a maioria dos nutricionistas utilizam softwares de nutrição e tudo mais, as diretivas, as recomendações dietéticas de ingestão de nutrientes é baseado numa dieta riquíssima em grãos e farinha e também com pouco menos de vegetais e com pouquíssimo teor de proteínas e gorduras, especialmente, né, bichos e a gordura naturalmente presente nos alimentos, tá? Então, eu até costumo sempre dizer para os meus pacientes, olha, quando a gente passa a comer uma alimentação mais baseada em comida in natura mesmo, comida menos processada possível, em que a gente come comida de verdade, bichos e plantas, a gente naturalmente passa a ter uma ingestão reduzida em carboidratos. Muitas vezes, se a gente prioriza vegetais como carboidratos, que são carboidratos, a gente acaba tendo até mesmo uma ingestão menor de glicose e com isso acaba tendo uma ingestão maior de fibras e de outros nutrientes. E que para esse tipo de dieta normalmente não existe a necessidade de você ficar complementando a sua alimentação com lanchinhos. Até porque a gente não tem medo da gordura presente naturalmente nos alimentos. Gordura essa que é importantíssima para a absorção de nutrientes que estão ali. Então a natureza ela não é falha nesse sentido. Né? Se ela botou gordura no ovo, se ela botou colesterol no ovo, é porque o mesmo tem uma função especial e essencial para que você consiga tirar proveito o máximo possível dos nutrientes que esse alimento tem para te oferecer. Então não há por que você ter medo da gordura presente naturalmente nos alimentos, da carne, do ovo, do abacate, enfim, dos alimentos que vêm da natureza. É para ter medo daquela gordura que vem misturada com outros produtos em que ela não é naturalmente assim, né? Ela não nasceu assim. Por exemplo, a gente não vê bolacha recheada dar em pé. A gente não vê bolacha recheada andando, se alimentando, entende? Então, assim, o que tem em bolacha recheada? O que tem em sorvete? O que tem em lasanha industrializada? O que tem na maioria dos alimentos processados? Tem uma grande mistura de açúcar com gordura e, às vezes, novamente açúcar e outros aditivos químicos que farão com que esse alimento permaneça por muito tempo na prateleira, coisa que, se ele não recebesse esses aditivos, provavelmente ele estragaria um pouquinho mais rápido. Tá? Então, assim, a maioria das dietas, claro, não preconiza nenhum tipo de gordura e tudo mais, mas acaba que você tem um certo déficit nutricional por conta disso. Por quê? Porque você tem medo da gordura presente naturalmente nos alimentos. Tá aí separando a gema da clara, tá aí tirando a gordura da carne, sabe? Não tô dizendo que é para comer a gordura da carne e jogar um monte de banha na comida e comer um monte de gordura, que isso é a melhor coisa a fazer. Não, mas é que a gente não tem que ter medo. E é nesse medo que a gente acaba perdendo a absorção adequada de nutrientes. E acaba que a gente também precisa comer mais vezes ao dia. Então os lanchinhos são necessários. Por isso que naquele tipo de estratégia é necessário que a pessoa coma o tempo todo. Ela vai sentir fome o tempo todo, porque a alimentação dela já não carrega grande quantidade de proteínas ou mesmo de gorduras. Então ela não tem o mesmo estímulo dos hormônios da saciedade. Então ela vai ter essa necessidade de comer o tempo todo. Até porque o organismo dela demanda de determinados nutrientes, vitaminas e minerais.
Então ela sente fome por questão hormonal e por questão de necessidade mesmo nutricional, tá? Tudo isso que eu tô falando para vocês é para lembrar vocês que a gente tem esses nutrientes essenciais à vida. Vitaminas e minerais, a gente tem aminoácidos, a gente tem ácidos graxos essenciais também. E sabe o que é mais incrível, gente? Quando a gente para estudar assim e até pensar um pouco mais a respeito sobre isso. Quando eu preparei a live de quinta-feira, pensando nos micronutrientes e nas vitaminas e nos minerais, e lembrando até mesmo das lives que eu passei aqui para vocês, de tudo que eu li a respeito sobre os nutrientes, a respeito dos nutrientes essenciais, dos aminoácidos e dos ácidos graxos essenciais, o como é incrível que todos os nutrientes essenciais, vitaminas e minerais, por incrível que pareça, acompanham nutrientes que são os macronutrientes, proteínas e gorduras, né? Eu falei certo? Eu já me perdi, mas não, vitaminas e minerais, eles acompanham as proteínas e as gorduras, que são essenciais também. Então é incrível como no mesmo alimento, onde eu vou encontrar uma grande quantidade de aminoácidos essenciais e ácidos graxos essenciais, ao mesmo tempo eu encontro micronutrientes essenciais, que são as vitaminas e os minerais, que são essenciais à vida. E isso é muito legal. É muito legal, porque tem determinados alimentos que então não são tão essenciais assim. Eles podem ter uma determinada função dentro das nossas escolhas dietéticas, ou mesmo com relação à nossa rotina, enfim, conforme as nossas necessidades físicas, ou mesmo emocionais, né, comportamentais perante a alimentação, e até mesmo necessidades de prazer, enfim. A gente tem algumas necessidades em que a gente vai precisar de outros alimentos. Mas é incrível como esses minerais e essas vitaminas essenciais estão sempre acompanhados de proteínas e gorduras que também são essenciais à vida. Nesses alimentos que a gente tem ácidos graxos essenciais e aminoácidos essenciais, a gente tem as vitaminas e minerais também. Aí você já pensou? Você vai lá num profissional de saúde que te fala assim, tira a gema. Colega, tu não vai conseguir absorver a colina. A colina que é tão essencial para fazer para fazer todo o trabalho lá no fígado, e você acaba tendo um monte de problema hepático, né? Começa a ter problema na metabolização de outros nutrientes. O alimento inteiro é incrível, é perfeito. Mas vamos ao assunto? Julie, tu tá só dando volta e não tá falando do carboidrato essencial. Então vamos lá. Lendo aqui as recomendações dietéticas, tá? A gente tem uma coisa que se chama DRI, que é Dietary Reference Intake, tá? É uma referência dietética para que os nutricionistas, profissionais da saúde, tenham uma noção de quanto de energia, quanto de carboidratos, de fibras, de gorduras, de ácidos graxos, de colesterol, de proteínas, de aminoácidos, né? E também de tudo que você precisa de vitaminas e minerais. É uma noção de quanto que você precisa para garantir que o seu paciente tenha uma saúde perfeita, tá? Então existem cálculos e tudo mais que são feitos para isso. E aí, quando a gente lê toda a DRI, né, no Brasil a gente chama de RDI, que são recomendações dietéticas de ingestão, né? Então o limite inferior de carboidratos alimentares compatíveis com a vida aparentemente é 0. Isso está escrito nas nossas RDIs ou as DRIs em inglês, tá? O limite inferior de carboidratos alimentares compatíveis com a vida é 0, desde que sejam consumidas quantidades adequadas de proteínas e gorduras. Existem populações tradicionais que ingeriram uma dieta rica em gordura e alta em proteína, contendo apenas uma quantidade mínima de carboidratos por longos períodos de tempo, que são os Maasai, já falei deles para vocês, e também, em alguns casos, durante toda a vida após a infância. No caso, eles falam daqui dos nativos lá do Alasca, lá da Groenlândia, os Inuits e os Pampas indígenas, certo? Não houve efeito aparente sobre a saúde ou a longevidade. E por último, outra coisa encontrada ali nas DRIs, que é os caucasianos que comiam uma dieta essencialmente isenta de carboidratos, semelhante aos nativos da Groenlândia, durante um ano toleraram a dieta muito bem. Enfim, o que acontece é que o limite inferior de carboidratos alimentares compatíveis com a vida aparentemente é 0,
desde que sejam consumidas quantidades adequadas de proteínas e gorduras. Gente, não existem carboidratos essenciais à vida. Vamos retornar um pouquinho? Lembra quando eu falei? Lembra da live sobre nutrientes essenciais e não essenciais? Vamos lembrar? Boa noite, Vivi, de São Paulo. Estava em São Paulo atendendo até esses dias. Vamos lembrar? Nutrientes essenciais são aqueles que o seu organismo precisa para sobreviver, mas não tem a capacidade de produzir. E os nutrientes não essenciais são aqueles que o seu organismo precisa, às vezes, para sobreviver, mas ele consegue produzir. Então, até eu de vez em quando falava aqui na live, porque a glicose, por exemplo, é um nutriente da vida. A gente precisa dela para sobreviver, né? É um nutriente essencial à vida. Porém, é um nutriente não essencial aos humanos. Por que se a gente precisa dela para viver? Por quê? Porque a gente consegue produzir. Então, para a informação de vocês, em média, tá? Isso é um número assim, geralzão mesmo, mas para que vocês tenham uma noção. Em média, a gente tem a capacidade de produzir ainda mais do que a gente precisa de glicose, tá? A gente tem a capacidade de produzir, em média, 80 gramas a mais de glicose do que a gente precisa por dia. A gente precisa, em média, de 120. Produzimos em torno de 200 gramas. Pessoas que têm resistência à insulina têm uma capacidade ainda maior de produzir glicose. Tem essa questão aí de conseguir produzir glicose ainda melhor do que indivíduos que nunca tiveram problemas de resistência à insulina. Mas o fato é que a gente consegue produzir toda a glicose necessária e essencial. E para que vocês saibam, por exemplo, também, muitas vezes a gente ouve assim, mas o cérebro precisa de glicose para sobreviver, Julia. Então, se por acaso eu não comer glicose, vou morrer. Não, meu bem, estou te falando agora que glicose não é um nutriente essencial. O que significa que, se o seu cérebro precisa de glicose para sobreviver, você pode ficar tranquilo que o seu fígado fará todo o trabalho para você. Mas daí eu não vou estar sobrecarregando o meu fígado? Tá. Sim, porque essa é a função que ele tem que fazer, mas se ele está fazendo a função dele, deve estar sobrecarregando. Sabe quando é que a gente sobrecarrega o nosso fígado? Vou dizer para vocês, pessoas que já sobrecarregaram e às vezes continuam sobrecarregando muito. Pessoas que têm diabetes tipo 2, resistência à insulina, gordura no fígado. Pessoas que consomem, acabam consumindo de maneira errada e tudo mais, acabam consumindo quantidades maiores e têm sobrepeso, obesidade. Quando a gente toma muito medicamento, quando a gente está ali controlando um monte de doenças só tomando remédio, quando a gente está tentando ser a louca da dieta e está tomando 2 litros de chá por dia, a gente está sobrecarregando o fígado. Tá? O fígado é o nosso grande metabolizador. E ele tem essa função, então é natural que ele faça. Porém, se eu começar a pedir que ele faça o mesmo trabalho, muito mais, eu vou acabar atrapalhando as funções vitais dele. Que é o que acontece com as pessoas que têm essas doenças relacionadas à resistência à insulina, em que há uma grande ingesta de nutrientes que se transformam em glicose no sangue, principalmente, também de gordura e aminoácidos, mas principalmente de glicose. Sabe, comer muita farinha, muito açúcar. Vou lembrar vocês, muita farinha não significa comer farinha na colher, significa comer pão o tempo todo, biscoito, massas, ou até mesmo exagerar no consumo de cereais, exagerar no consumo de alimentos processados. A gente acaba tendo uma ingesta exagerada de um nutriente não essencial à vida, que é a glicose. As células do corpo acabam tendo uma sobrecarga da mesma, elas não precisam mais disso. O que elas fazem? Não querem. Com o tempo vão se tornando resistentes à insulina e a pessoa passa a desenvolver outras doenças relacionadas. Por quê? Quem cuida de todo esse excesso é o fígado. Então, a gente sobrecarrega o fígado quando a gente faz ele ter que ficar o tempo todo trabalhando para converter essa glicose que a gente está consumindo em excesso em colesterol, em triglicerídeos, em gordura, em ácidos graxos para serem
armazenados. E aí depois, quando a gente vai passar para o processo de emagrecimento, o fígado faz o processo inverso. Por isso que não é legal a gente emagrecer de uma vez só, rapidamente, em um mês. Porque você também acaba sobrecarregando um pouco o seu fígado. Não é legal, tá? Mas principalmente do ponto de vista comportamental, emagrecer muito rápido não é bacana. E é por isso também que emagrecer é tão estressante para o organismo. Ele não quer emagrecer. Ele não quer. Mas por isso também é estressante. Por isso que às vezes você está tendo um emagrecimento bem eficiente, acaba perdendo cabelo, acaba tendo outras condições, porque o seu fígado está trabalhando naquilo ali. Está priorizando aquilo, né? Acaba deixando outras funções de lado. Porque ele precisa converter a sua gordura em energia para sobreviver. Né? E o estoque de gordura é usado para isso. Ele é usado para que você possa sobreviver. Então ele vai lá e utiliza e bom, você está tendo um emagrecimento eficiente. E depois que você está com a composição corporal bem adequada, que você não toma medicamento o tempo todo ou para tudo, que você cuida da sua alimentação, que você tem uma boa prática de atividades, que você dorme bem, seu fígado acaba sendo menos requisitado, ele acaba cumprindo as funções vitais dele sem trabalhar em excesso. Tá? Então, ele produzir glicose é uma das funções vitais dele, faz parte. É claro que eu não preciso fazer com que toda essa glicose venha do fígado. E claro que isso vai depender das necessidades da pessoa, né? Se ela está tratando uma resistência à insulina ou não. Se ela estiver tratando resistência à insulina, é bem interessante que eu não fique dando glicose para ela e deixe que o fígado faça o trabalho dele e produza a glicose necessária. Né? Porque ela é intolerante à glicose. Então a gente precisa de glicose. O cérebro precisa? Precisa. Ele se acostuma com outras fontes energéticas? Sim. Ele se acostuma com corpos cetônicos. Ácidos graxos são moléculas muito grandes, elas não vão chegar até o cérebro. Mas ele consegue utilizar corpos cetônicos. Então a gente precisa de glicose. Mas essa glicose não precisa vir da nossa dieta. Pode vir da nossa produção. Por isso que não existem carboidratos essenciais. Eu até ia começar essa live fazendo uma brincadeira. Gente, não existem carboidratos essenciais. Ponto. Acabou a live, tá feita. E a gente ia ficar bem menos tempo falando aqui. Mas há certas coisas que é bem importante a gente saber. Né? Há certas coisas que é bem importante. Porque às vezes a gente ouve tanta coisa. Tá? Então, até para complementar, para finalizar aqui, lembrem-se, esquimós e a tribo ali, os maçais, tem uma dieta pobre em carboidratos. E é uma dieta rica em gorduras. E também tem uma boa quantidade de proteínas, mas é muito mais em gorduras. E eles vivem super bem. Claro que a realidade de esquimós é completamente diferente da nossa, né? Uma realidade, na maior parte aqui, tropical. Então a gente tem um clima bem diferente. Com isso temos alimentos bem diferentes. E com isso temos necessidades diferentes também. Fora toda a questão de individualidade. Mas olha que incrível. Lá é difícil de eles conseguirem alguns nutrientes que pra gente é tão essencial, mas que é muito mais fácil a gente conseguir esses nutrientes. Vou dar um exemplo para vocês que é a vitamina C. E eles conseguem ter saúde, vivem num ambiente gelado, vivem num ambiente bem difícil de ter grande variedade de vegetais que sejam fontes de vitamina C. E vivem bem, não ficam resfriados o tempo todo. E como é que essa mágica acontece? Sobre isso eu vou falar para vocês na quinta-feira. A gente vai falar sobre os micronutrientes, né? A gente vai falar sobre as vitaminas e os minerais e também a interferência dos macronutrientes na biodisponibilidade deles, ou seja, no aproveitamento que a gente tem deles e até mesmo na necessidade que a gente tem. Porque, gente, vitaminas e minerais são cofatores metabólicos, eles participam da metabolização, né, seja da ativação, disponibilização de outros nutrientes, para que o nosso corpo consiga utilizar. E quanto mais a gente tem de proteína, ou gordura, ou carboidratos na nossa dieta, mais isso vai interferir nas nossas necessidades nutricionais. E isso responde àquela dúvida que ficou na cabeça de vocês. Ué, o que a Julie está querendo dizer que quem faz uma dieta mais densa em carboidratos, que é aquela parecida com a da pirâmide alimentar, que come o tempo todo, o que ela está querendo dizer com isso, de que eles têm que comer o tempo todo para repor os nutrientes? Bom, uma dieta que é mais pobre em nutrientes requer mais vezes se alimentando. E uma dieta que é mais rica em carboidratos requer
mais nutrientes, justamente porque há uma dificuldade na metabolização e até mesmo no aproveitamento de muitos destes. Então já dei uma palhinha aqui para vocês, certo? Então, basicamente, gente, sobre os carboidratos era isso que eu tinha para dizer para vocês. Tá? Não existem carboidratos essenciais. Existem, como a gente já viu aqui, aminoácidos essenciais que vêm das proteínas e ácidos graxos essenciais que vêm das gorduras. Tá? E a principal função dos carboidratos é energética, eles não têm uma outra função. E gorduras e proteínas também são energéticas, mas a principal função ali dos alimentos fonte de carboidrato, que é tudo que vem da terra, é a função energética. E a gente não tem uma necessidade, não existem carboidratos que são essenciais à vida. E se vocês pararem para pensar bem, mas parem para pensar bem no que eu estou falando aqui para vocês. Não existem carboidratos essenciais à vida, tá? Não existem carboidratos essenciais. Tudo que a gente precisa de carboidrato, nosso corpo consegue produzir. Tudo que vem da terra é carboidrato. Isso não faz vocês pensarem nem um pouquinho em certas coisas que vocês ouvem por aí? Quanto precisa disso por dia? Quanto precisa daquilo por dia? Desses carboidratos? Tá? Botem a cachola aí para pensar um pouquinho. Lembra do que a gente tem? Tudo que vem da terra é carboidrato, tá? Vou lembrar vocês. Alface, brócolis, couve-flor, carboidrato. Banana, maçã, carboidrato. Abacate, carboidrato. Grãos, tudo que é gramínea. Milho, aveia, cevada, centeio. Arroz, trigo, carboidrato. Leguminosas, que vêm em vagens. Feijão, soja, lentilha. Carboidratos. Que mais? Frutos. Pimentão, abóbora. Tem semente é fruto, né? Vocês já estão aprendendo as classificações aí nessa live já hoje, sobre carboidratos. Tudo carboidrato. Vem da terra carboidrato. A grande diferença entre os mesmos é que alguns carboidratos carregam menor quantidade de energia do que outros. E esse que carrega menor quantidade de energia contém mais fibras, água e micronutrientes. E aqueles que carregam maior quantidade de energia, não se tratando de frutas, tá? Mas carregam maior quantidade de energia, são naturalmente mais pobres em fibras e em micronutrientes também. As frutas, por exemplo, aqueles que são doces ao nosso paladar, carregam quantidade de frutose. Frutose. Ai, como eu quero falar sobre frutose, gente, eu quero falar sobre os carboidratos, tá? A gente vai ter que fazer uma live para falar sobre isso. Eu quero falar separadamente sobre eles. Sobre frutose, fibras, álcool. Aí a gente vai falar sobre os álcools de açúcar, falar sobre glicose, aí a gente fala sobre os monossacarídeos, os disacarídeos, né? Os açúcares simples e os complexos, tá? Quero muito pra gente conversar um pouquinho, entender um pouquinho mais. Frutas que são naturalmente mais doces carregam mais frutose, por isso que elas são mais doces. Aquelas que são menos doces, às vezes mais ácidas, normalmente mais ácidas e ricas em vitamina C, essas frutas carregam menor teor de frutose. E ali nos vegetais, né, gramíneas, leguminosas, quanto maior a capacidade daquele alimento ali se grudar, formar uma pasta, maior a quantidade de amido ele tem, mais amido ele confere. E quanto menor essa capacidade, menos amido ele tem. E o que é o amido? O amido é a forma das plantas armazenarem energia. O amido é um polímero de glicose. Cada moléculazinha de amido se transforma de 5 a 6 glicoses no seu sangue. Por isso que a alface, que é um alimento pobre em amido, rico em fibra e água, acaba te ofertando bem pouquinho, quase nada de glicose, quando comparado com grãos como arroz, trigo, que carrega uma grande quantidade de amido. É praticamente uma bola de amido eles são, né? Então, praticamente uma bola de amido. São pobres em fibra, mas têm um grande potencial energético. Carregam muito amido, muita glicose. E quanto mais processado for esse alimento, mais disponível essa glicose fica. Independente se ele carrega a casquinha dele ou não, se ele é integral ou não. Então, se ele é trigo natural ou integral, né, o trigo sem a casquinha, normal, ou o trigo
o trigo, né? O grãozinho do trigo, ou o trigo integral, enfim, ali não vai mudar muito, principalmente porque no cozimento o integral leva mais tempo e o amido fica mais disponível depois. Por isso que ele eleva tanto a glicose no sangue e acaba não fazendo tanta diferença no impacto glicêmico. Fora que ele carrega a mesma quantidade, né? 100 gramas de trigo, 100 gramas de trigo integral tem a mesma quantidade de glicose. A mesma. Se é para evitar a glicose, tu evita. Não vai comer aquilo ali que vai demorar mais para chegar no sangue, dá na mesma. Dá na mesma. Se é para comer mais glicose, dá na mesma. Escolhe aquele que te faz mais feliz. Né? E é assim. Eu esqueci de falar para vocês das raízes. Algumas raízes têm essa capacidade de dar liga, né? Eu até explico para os meus pacientes. Dá para fazer purê? Tem mais amido. Não dá para fazer purê? Tem menos amido. Cenoura, pobre em amido. Batata, rica em amido. Então, eles têm uma capacidade energética de carregar glicose. Todos esses alimentos. Ó, a Laína falando, e nós temos o glicogênio, kkkk. É verdade, a gente tem um estoque de glicose natural, né? Então, quando a gente come o alimento, que tem glicose principalmente, a gente faz ainda mais estoque desse glicogênio. Quando a gente come em excesso, a gente não estoca só glicogênio, a gente estoca também gordura corporal. Mas o glicogênio hepático e também muscular, ele vai ser utilizado quando a gente depleta tudo que a gente tem no nosso sangue. Então, quando a nossa glicose no sangue começa a baixar, por algum motivo, porque a gente está muito tempo sem comer, ou porque a gente está fazendo uma prática de atividade muito longa, o que acontece é a utilização desse glicogênio, desse estoque de glicose rápida. E ao mesmo tempo, o nosso fígado começa a produzir glicose a partir da nossa gordura corporal. Ao mesmo tempo, ele começa a utilizar isso, a produzir. Tá? E aí você não fica com aquilo ali totalmente depletado, não é bem assim. Mas depois de uns dias, se você ficar sem comer glicose, você dá uma boa reduzida no estoque, mas não deixa de estocar. Não deixa de estocar. Por que não deixa de estocar? Tu reduz bem porque não está consumindo grande quantidade ou em excesso. Mas não deixa de estocar porque é uma função orgânica, natural do nosso corpo, né? De emergência, na verdade de urgência. Se precisar ali na hora vai ter. E porque o fígado permanece produzindo glicose. Se eu, Julie, consumir 0 glicose hoje, 0. Hoje eu praticamente não comi. Fiz jejum. Porque se eu comer ovo eu também vou comer um pouquinho de glicose, né? Tem bem pouquinho, mas tem. Então assim, não comi nada. O que vai acontecer? Meu fígado vai produzir pelo menos 200 gramas. Fica sobrando 80 ali. Para onde que vai esses 80? Meu estoque de glicogênio muscular e hepático. Vai para lá. Vai ser utilizado. Né? Não vai ser ali, não vai ficar circulando também à toa se minhas células não forem utilizar. Não demandarem essa glicose. Se eu consumir 50 gramas de glicose, o que vai acontecer? Bom, meu fígado vai produzir somente o que for necessário frente àquilo ali. Então, em média, se ele produz 200, ele vai produzir em torno de uns 150. Vocês sacaram? Agora, a realidade, gente, é que eu já fui pré-diabética. Então, o meu organismo funciona diferente. Se eu consumir 50 gramas de glicose, o meu fígado, ele ainda assim vai produzir uma quantidade maior de glicose, perto dos 200 gramas. Ele ainda vai produzir uma boa quantidade. Claro que eu como carboidratos, Bubi. Oh, e como? Como sim. Como? Ó, pra ter ideia, hoje o meu almoço foi inhame e ossobuco. Carninha de panela de ossobuco, que eu mesma fiz. Esse foi meu almoço. Comi banana, enfim, como carboidratos, Comi alface também é carboidrato, eu como carboidrato. Usei alho para temperar comida, alho é carboidrato, vem da terra, é carboidrato. Usei tempero verde, que também é. Mas sim, eu como. Quando eu estava tratando do meu pré-diabetes, eu restringia bastante frutas mais doces e também restringia raízes como o inhame. Hoje, com tudo controlado, eu consigo comer isso. O que eu continuo fazendo é evitando o máximo possível farinhas e açúcares. Ó, teu Jorge tá me assistindo? Senhor Palio? Inhame! É uma delícia até no nome. É verdade. Inhame. Amo inhame. Amo.
Ana Luísa, vou responder tua pergunta. Julie, qual é a melhor batata? A batata ou a batata doce? A batata inglesa, a branca, né? Ou a batata doce? Tudo depende muito do objetivo que a gente tem. Né? Sempre depende do objetivo que a gente tem. E para a informação de vocês, a batata doce carrega mais açúcares, na verdade, do que a batata inglesa. E o impacto glicêmico dele chega a ser, às vezes, maior. Eu já li em algumas tabelas e em diversos estudos sobre impacto glicêmico, embora eu já não use muito, né? Na minha prática eu li e estudei muito a respeito, tanto que o meu TCC foi sobre isso. Mas eu li muito e basicamente não tem grande diferença. E aí você me fala, ué, mas por que dieta saudável, maromba que a gente conhece, é feita com frango e batata doce? Porque essa dieta que você conhece, feita com frango e batata doce, é dieta maromba, é dieta povo que quer ganhar massa, né? Então, é realmente interessante que em alguns momentos eles façam um impacto glicêmico mais elevado. E vale a pena ter a tal da batata doce. Ah, mas eu sempre ouvi dizer que ela tinha menos açúcar, menos sendo doce. Não é bem essa história, não é essa a verdade. A realidade é que ela é tão natural como a batata comum. E tu não tem que ficar se preocupando com o impacto glicêmico e tudo mais. Mas tem que ver qual é a forma como ela vai ser introduzida no teu dia a dia. Né? Qual é a necessidade dela no teu hábito alimentar para alcançar os objetivos que tu tem. Não é para ficar com medo de comer batata, gente. Não é isso. É que não existe grande diferença entre elas. Tá? Assim, ó, há um endeusamento da batata doce como se ela tivesse muito mais nutrientes do que a batata inglesa. E para falar a verdade, não é tanta diferença assim. Não é. Não é mesmo. E a quantidade de fibras que ela tem é um pouquinho, uma pouquíssima coisa maior que a batata inglesa. Pouquíssima coisa. Não dá pra gente dizer que é uma diferença significativa e que vale muito mais a pena. Então, se você está preferindo batata doce, ou às vezes está comendo chips de batata doce em algum lugar e está se achando super fitness, colega, não tá mudando nada, né? Tá trocando 6 por meia dúzia. Tá trocando mesmo. E até porque, gente, assim, ó, convenhamos, né? Quem quer ganhar massa tem que sentir mais fome. Eu uso batata doce para quem quer ganhar massa, quem vem comigo. Eu uso batata doce, eu uso tapioca, eu troquei meu óculos, quero rosa. Eu uso batata doce, eu uso tapioca, eu uso farinha de arroz, polvilho. Por quê? Porque eu quero provocar fome nessa pessoa. Então eu vou incorporar esses nutrientes, se possível, para provocar fome. E muitas vezes preciso mesmo que eles sintam mais. Até que eles se habituem a ter uma determinada ingesta, aí eu vou vendo se precisa reduzir ou não, ou retirar de acordo com acúmulo de gordura corporal, se a pessoa tiver. Agora, se a pessoa tá querendo ganhar massa, ela tá com a gordura corporal acumulada, não vou botar isso daí de jeito nenhum. Não boto. Não, porque ela ainda tem que trabalhar essa redução de gordura corporal, ao mesmo tempo que ela tá trabalhando ainda mais a massa magra. Né? E às vezes a pessoa tá querendo ali suplementar. E a realidade é que às vezes não precisa. Às vezes não precisa. Agora, aquelas pessoas que são magras e que têm muita dificuldade e às vezes querem até mesmo treinar muito pesado, fazendo uma quantidade exorbitante de atividade física, como atleta de elite, por exemplo, bom, se a pessoa pratica uma quantidade não natural de exercício, né, em intensidade não natural, não é uma prática normal, é uma coisa do tipo, ela treina 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas por dia. Às vezes nem aguenta treinar tudo isso porque a intensidade é tanta. Bom, então ela vai precisar provavelmente de alimentos não naturais também, porque a demanda dela energética e até mesmo de nutrientes não é possível ser suprida com alimento. Afinal, ela passa muito tempo treinando, ela não consegue treinar com o estômago pesado também. E aí esse é o caso que provavelmente vai precisar de alimentos não naturais, vamos dizer. Né? Vai precisar de suplementos. É aquela coisa, níveis não naturais de exercício vão demandar alimentos não naturais também para fazer a composição. Andréia falando aqui, ó, pão por pão integral. Foi mal, Andréia, peraí. Pão por pão integral, tá? Isso que a gente não tá nem fazendo trava-línguas. Pão por pão integral, acho uma falha, uma troca falha. Realmente é uma troca falha. Nisso que eu falei para vocês do índice glicêmico e tudo mais, o impacto glicêmico do pão integral é maior do que o pão comum, do que o pão branco. É maior. É quando um diabético me pergunta, Julie,
Então eu posso comer o pão branco. Eu falo, não, tu é diabético, tu é intolerante à glicose, tu não vai comer pão. Não adianta trocar o pão branco pelo integral. A verdade é que tu acha que tá fazendo algo a respeito, mas tu não tá. Tu não tá tratando e por isso tá dependendo do medicamento. Mas isso não é o assunto da nossa live, a gente vai fechar por aqui, certo? Ah, mas quero saber um pouco mais. Tem informação aqui nos meus destaques também. Tem o vídeo disponível para vocês. Até mais e muito obrigada pela presença de todos, tá? Muito, muito obrigada mesmo. Imagina, Andréia! Não, mas muito obrigada mesmo.